Olá, está começando mais um Extra Classe, uma iniciativa do Sindicato dos Professores de Escolas Particulares. A indisciplina no ambiente escolar é o tema do programa de hoje. O chamado comportamento inadequado dos alunos pode ter motivações variadas e é apontado pelos educadores como um forte obstáculo ao aprendizado em sala de aula. Para especialistas, o diálogo entre pais e estudantes, professores e direção da escola é um dos principais caminhos para contornar os problemas que surgem no cotidiano escolar. E quem está aqui conosco para falar sobre este assunto é Ana Lídia Santiago, psicanalista da Escola Brasileira de Psicanálise e professora da Faculdade de Educação da UFMG. Olá, professora, é um prazer recebê-la aqui em nosso programa. Olá, Denise, o prazer é meu de falar para você e para os seus telespectadores. Professora, o que podemos entender ou como podemos definir melhor a indisciplina no ambiente escolar? Me parece que você amplia um pouco esse conceito, é isso? Olha, a indisciplina a gente pode considerá-la a partir da disciplina, ou seja, da norma, do código de cada escola, do que cada instituição define como que seria um padrão de disciplina. Isso vai variar de escola para escola. Né? Então, tudo o que vai ser considerado indisciplina é o que está contrário à ideia de disciplina da instituição, né? Da melhor forma de funcionar. Mas, atualmente, também tem um outro aspecto da indisciplina que é verificada por todos os professores, na maior parte dos professores, que é a dificuldade que eles têm de dar aula, de transmitir o conteúdo que eles têm que transmitir, de chegar até o aluno, de ter uma ordem na sala, de fazer a autoridade dele valer. Então, essa agitação dos alunos, essa falação dos alunos, essa dificuldade que é o ambiente da sala de aula tem se tornado hoje um problema de indisciplina que mais preocupa os docentes de uma maneira geral. Agora, professora, essa indisciplina é algo que ocorre em todas as idades da vida escolar ou ela está mais presente em alguma idade específica pelas suas conclusões, pelos seus estudos? O que a senhora diria a respeito disso? Olha, acho que os próprios professores, eles verificam assim, que numa idade ainda no início do ensino fundamental, que os alunos ainda são mais acessíveis, assim, mais abertos à autoridade do professor. E que na medida que o tempo vai passando e que essas crianças vão atingindo a puberdade, a época da puberdade, aí a agitação, os adolescentes, aí a agitação é diferente, é de outra ordem. E que é uma agitação característica dessa idade também. E que é mais difícil, então, o trato com os jovens de uma maneira geral. Isso por características da adolescência também, né? Assim, que nessa idade tem outras coisas que passam a interessar os jovens, né? Outros tipos de saber que não são veiculados dentro da escola, então isso é uma razão. E outra também, assim, que aparece nessa idade um conflito das gerações, né? Sim. E que tanto os pais quanto os adultos, de uma maneira geral, tendem a ver as manifestações que os adolescentes apresentam como uma certa crítica, né? Eles não falam como deveriam falar. Tem várias pesquisas que vão mostrando isso, assim. Eles não, que tipo de adulto que eles vão ser, que responsabilidade que eles têm, olha como que eles namoram, olha como que eles usam o tempo livre, olha as ideias que eles têm. Então, tem uma certa crítica da adolescência de uma maneira geral, né? Então, os pais ficam esperando essa crise passar e eles entrarem nos trilhos novamente. Adulto, né? E isso é um problema, porque é uma idade onde os jovens, eles têm duas tarefas fundamentais, que uma é se separar da autoridade dos pais, e aí a autoridade dos professores também fica balançada, vamos dizer assim, por essa componente, né? Porque tem que ter é um momento assim onde algo novo tem que acontecer, e existe uma resistência dos adultos em relação a esse novo que vem dos jovens. Então, a gente encontra situações onde, assim, é como se tivesse um abismo entre o professor e o aluno. O professor vivendo num mundo, o aluno vivendo em outro. E, assim, às vezes o aluno até acha que o professor é muito velho, tem, assim, 20, 30 anos a mais do que ele tem, pela dificuldade de uma interlocução e de uma troca entre eles. Agora, professora, nesse sentido, quais poderiam ser ou quais seriam as possíveis explicações para esse quadro de indisciplina no ambiente escolar? A dificuldade de transmissão, né,
a própria necessidade do professor de impor uma certa autoridade, uma dessuposição de saber. Isso é o ponto mais importante, a meu ver, em relação às crianças e aos jovens. Às vezes o professor ele tem uma ideia de que ele sabe alguma coisa e o que vem dos alunos importa pouco, ou é errado, ou pode ser desprezado, né? Então tem pelo menos assim nas pesquisas que eu faço, a gente verifica isso, que os professores supõem pouco saber, se dispõem pouco a aprender com o aluno. E esse fechamento do professor ao aluno, ele é percebido e tem uma reação do aluno a isso, né? Na verdade, acho que a gente pode considerar a indisciplina, assim, porque todas essas situações vão acontecendo e elas geram uma certa hostilidade, uma hostilidade subentendida e que não seria nada da ordem da violência, mas que às vezes é tratado dessa maneira, interpretado dessa maneira, nem da agressividade, mas tem uma hostilidade subentendida nas relações em todas as esferas da escola e que ela inviabiliza os relacionamentos, né? Professora, eu vou convidá-la para assistirmos a uma reportagem feita por nossa equipe sobre esse assunto e logo em seguida a gente volta a conversar. Vamos lá? Hoje, o ambiente na sala de aula é tranquilo. Nós temos como pano de fundo para discutir matemática hoje esse tabuleiro de xadrez. Mas nem sempre foi assim. Não é uma tarefa fácil, continua não sendo, né? Mas a escola, e essa escola tem um pouco essa tradição, a gente tentava buscar alternativa, estratégia para lidar com isso. É claro que a questão é mais ampla do que a escola. E é uma construção permanente, todo dia você tem que pensar novas coisas, à medida que vão chegando novos meninos, você tem que ir pensando outras possibilidades. Pesquisa realizada pelo IBOP em 2007, com 500 professores de todo o país, revelou que 69% dos docentes apontavam a indisciplina e a falta de atenção entre os principais complicadores do aprendizado. A indisciplina dos alunos é um problema para o trabalho dos professores. Não existe solução fácil, mas é possível virar o jogo e conseguir uma turma atenta e motivada. Para garantir um ambiente harmonioso na sala de aula, aqui nessa escola da capital, um projeto com jovens de 15 a 17 anos vem sendo desenvolvido desde 2008. A gente tem um coletivo de professores que atua com esse grupo de meninos que fez a opção de trabalhar com esses meninos. Conhecer os nossos alunos, né? E a partir do momento que você conhece um pouco o percurso de vida que ele tem dentro e fora da escola, né? As demandas que ele tem na vida social, né? As demandas que ele tem na sua família, na sua comunidade, a partir disso, considerando isso, e para ampliar essa realidade, então a gente pensa o trabalho com os meninos. Eu acho que o primeiro cuidado é a gente ter esse respeito com a singularidade, né? Perceber que cada sujeito que está ali nessa lógica do comportamento indisciplinado, né? Cada sujeito é um e tem um sentido aquele comportamento, né? Que isso não seja generalizado, que não seja rotulado como aquele que é assim, é assado, é violento, né? Mas que respeite esse comportamento como algo singular, algo que diz desse sujeito de alguma forma. Os professores criaram estratégias para despertar o interesse dos adolescentes e trabalhar os conteúdos necessários ao desenvolvimento pedagógico dos estudantes. Quando você desmistifica e diz que todos podem aprender xadrez, também significa que todos podem aprender matemática. Ninguém joga na bagunça, né? Jogar é necessário de uma certa ordem. E organizar um jogo é preciso que o outro respeite a regra posta. Estar na sala de aula é também respeitar regras, respeitar os limites e de cada um. Os professores, em busca de um motivo para essa indisciplina, geralmente localizada em fatores externos aos meninos, né, o ambiente onde vivem, quer seja a família, a comunidade, e os meninos não, os meninos dizendo de algo de cada um, de uma angústia pessoal, de um não saber sobre si, sobre que rumo tomar na vida. E a indisciplina muito mais como uma falta de compreensão desse momento do que qualquer coisa ligada diretamente a algo do espaço onde ele convive. A gente tem o retorno dos professores que os meninos passaram, por exemplo, a ter mais interesse para aquilo que estava dentro da sala, né, ao invés do que estava do lado de fora, na janela. Uma possibilidade de centrar mais nas atividades, de se envolver mais com a escola, sim.
E isso, consequentemente, é uma diminuição da indisciplina, né? Ou da violência, porque é uma linha tênue, né, que separa o que é indisciplina, o que é violência. A gente tem aí conceitos que vão definir, mas tem também aquilo que é interpretado por parte dos adultos, né, na escola, dos professores. Isso é violência, isso é indisciplina. Né? Um menino agrediu o outro com um palavrão, é violência ou disciplina? Vai ter professor que vai dizer que é violência, vai ter outro que vai dizer que isso é um ato de disciplina. Né? Então, é muito tênue isso daí. Mas tivemos, sim, melhora nos resultados da aprendizagem, porque muitas vezes a dificuldade de aprendizagem ela não está na ordem da cognição, da compreensão dos conceitos. Mas se o sujeito recusa aprender por um outro motivo, né, mais voltado à subjetividade, ele não aprende. Não porque ele não tem recursos que o permitam, mas porque tem algo que impede, que é de outra ordem. Então, com a intervenção, a gente viu, sim, alunos que puderam transpor esse elemento que impedia, fazer esse laço com o aprendizado da escola e passar a querer saber desses elementos da escola. Após 5 anos de trabalho, os resultados positivos começam a aparecer. A gente consegue ensinar, consegue trabalhar com eles, eles não têm problemas graves de disciplinas, né, na sala de aula. Como eles dizem, professor, a gente zoa, mas a gente está aprendendo quando está zoando. E é isso mesmo. Agora, professor, em que medida o ambiente familiar ou outros fatores que estão fora da escola influenciam nesse aspecto da indisciplina no ambiente escolar? Há algum tipo de influência? Que influência seria essa? Esse ponto que você levanta é muito importante, Denilson, porque eu considero assim, que a escola é o segundo ambiente social da criança depois da família. Então, tudo que não vai bem na família tende a aparecer na escola. E é muito importante que a escola possa decifrar isso, porque o que não vai bem na família não é levado assim como palavra para a escola, é levado como atuação também, como agitação, como perda do rendimento escolar, como alguma coisa que a escola tem possibilidade de observar imediatamente. Só que é importante a escola decifrar, né? Então, a criança sempre que tem um problema, um desarranjo na organização familiar, ela leva para a escola. Agora, a forma como às vezes isso é feito é que deixa um pouco a desejar, porque a escola fica querendo interpretar a família, a desestruturação da família, o que não vai bem na família, para buscar uma adaptação da criança. E às vezes não é tão imediato assim essa interpretação. Então tem um desafio aí também de entender... Como a escola deve entender e enfrentar. Como é que deve ser então, professora? Porque na verdade a escola às vezes está preocupada mais em explicar o que está acontecendo e buscar uma readaptação da criança, que ela volte a ser o bom aluno, o aluno ideal, o padrão que ela espera que ele seja. E às vezes é importante saber o que está subentendido aí também, né? É um desafio, em cada caso, decifrar isso. É importante os pais também saberem disso. Agora, tem uma constatação assim, que é interessante, assim, que geralmente a escola acha que o que agita a criança é a família. Mas acontece também da escola agitar a criança, porque às vezes na família a criança tem um lugar muito certo, né? Tá lá as relações amorosas, a posse dos objetos, tudo muito assegurado. E na escola ela tem uma situação diferente, ela tem mais 20 ou 30 coleguinhas, tem que disputar a atenção do professor, ela tem que disputar o amor do professor, o reconhecimento e a forma como ela se apresenta nesse ambiente, que na verdade ela é aceita na família na maior parte das vezes, mas na escola a forma como ela se apresenta, a forma como ela usa a palavra, a forma como ela até age ali nos relacionamentos, tudo isso tem um impacto naquelas relações sociais. Então, assim, o trabalho que eu faço é esse, da pesquisa e intervenção, é quando a escola reconhece que ela tem um problema, que fugiu do alcance dela resolver, a gente entra para conversar com os jovens, com os professores, com mesmo as crianças pequenas, em todas as situações que se considera que tem um excesso ali, ou de agitação, ou de indisciplina, ou de chegando à violência. Então, a proposta é de fazer sessões de conversação sobre esses temas que estão agitando e, na verdade, a gente tende a aprender com o jovem, com a criança, qual que é a posição delas em relação àquele problema
e fazer uma mediação, uma interlocução com os Então professores. é o diálogo, né? O caminho é aprender com a criança e com o jovem sobre esse problema. Professora Ana Lídia Santiago, agradeço a sua participação e a gentileza da entrevista aqui para esta classe. Eu que agradeço. Confira agora a agenda da semana. Professores associados ao Simpro terão desconto no espetáculo Do Claustro, um hino ao amor e à liberdade. A peça teatral estará em cartaz até 1º de setembro no Teatro SESI Ousim, em Belo Horizonte. Informações em www.simprominas.org.br. Nesta segunda, 13 de agosto, às 9 horas, será realizada a primeira jornada de ética na gestão pública no auditório da Reitoria da UFMG, em BH. O evento abordará a interface da ética com as áreas da educação, da cultura e do trabalho. Informações pelo telefone 3409-3965 e pelo site www.ufmg.br. Você fica agora com o Simpro em Movimento. A Universidade Estadual de Minas Gerais, UENG, deve incorporar as fundações de ensino a ela associadas e assim se tornar a terceira maior do estado. Com isso, a instituição pode passar a atender 15 mil alunos. A Lei 20.807, que entrou em vigor no dia 27 de julho deste ano, prevê a estadualização de 6 fundações de ensino situadas no interior de Minas. O Sindicato dos Professores integra uma comissão que vai acompanhar todo o processo. Para a diretoria do Simprominas, é preciso exigir mais transparência do governo e o respeito aos direitos trabalhistas dos profissionais que atuam nessas instituições. A primeira questão que nós estamos observando é que não tem tido transparência no debate com a sociedade, e eu falo com os alunos, com os professores, com os pais e com as próprias fundações, no sentido de incorporar essas estruturas ao governo do Estado de Minas Gerais. Segundo, não há uma discussão sobre financiamento, ou seja, você não cria uma universidade sem financiamento. Há uma expectativa de que somente a incorporação dessas faculdades custariam ao Estado em torno de 150 milhões de reais ano. Então é preciso discutir. Terceira questão, nós acreditamos que a universidade tem que ser gratuita, ou seja, os alunos têm que ter acesso à educação de qualidade e isso também não está claro para nós. Quarta questão, nós temos dezenas, centenas de professores que hoje trabalham nessas instituições e que não têm perspectiva e discussão em torno do seu passivo trabalhista, no recebimento dos valores que hoje eles deveriam receber por parte dessas fundações. Então, existe um conjunto de questões que não foram devidamente explicadas à sociedade mineira e nós estamos muito preocupados, porque nos parece que essa incorporação ela vem em véspera de eleição, mais como uma publicidade, uma propaganda do governo de Minas Gerais, do que propriamente algo sério que possa construir uma universidade de qualidade que nós defendemos. A gente fica por aqui, mas para saber mais sobre o Sindicato dos Professores, é só visitar nosso site. Sua participação é muito importante. Envie sugestões e críticas para o endereço extraclasse@simprominas.org.br. Um grande abraço e até a próxima semana. A educação em destaque. Entrevistas com professores e especialistas. Reportagens sobre temas importantes da atualidade. Dicas da agenda cultural e a programação do Cineclube Joaquim Pedro de Andrade. Tudo isso você confere no Extra Classe, uma realização do Simprominas. Agora em novo horário, todo domingo às 8h25 da manhã. Não perca!